Meus amigos, vamos ao módulo oitavo, aula 2. Vimos anteriormente o artigo 65. Agora vamos ver o artigo 165A. O artigo 165A é um artigo polêmico, né? O artigo da recusa, a embriaguez do artigo 65A. O artigo 65 por si só é embriaguez, o 65A é o que fala, que informa da recusa. Artigo 165A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou substância psicoativa, na forma estabelecida do artigo 277, infração gravíssima. O artigo 165A impõe a multa por mera recusa. Tal atitude está sendo aplicada em vários estados brasileiros, nos quais os órgãos de trânsito entendem que o parágrafo 3º do artigo 277 teria criado uma segunda penalidade, a multa pela não submissão aos exames para a constatação da influência de álcool ou droga. Certo que este procedimento ele não deve prevalecer por uma questão denominada inconstitucionalidade. Por quê? O cidadão ele tem algumas pilares do direito, né? Por exemplo, ele tem o direito à vida, né? Tem o direito à liberdade e, entre os princípios da liberdade, ele tem o direito de não produzir provas contra ele, ok? Isso é um direito de defesa, né? Assim como aquele direito, por exemplo, se vou comparar, você teve a sua casa invadida, né? E você reagiu para preservar ali a sua incolumidade, a sua residência, tem ali uma proteção, né? Você vai estar protegido porque você estava protegendo ali a sua residência, estava no seu patrimônio, né? Quem foi te atacar foi o terceiro, você estava na sua casa, o terceiro foi te atacar. Então, o cidadão ele pode se defender, né? É isso, resumindo. Então, no direito administrativo, essa questão aí, ela está sendo discutida, né? Ela já foi discutida. Para você levar uma questão até o STF, ela começa que nem a gente fala, tem a defesa prévia, gera o CETRAN. Ela começa na fase judicial, no fórum de alguma cidade, depois ele vai para o tribunal da capital, daquele estado, depois ele possivelmente pode ir para os tribunais de Brasília, STJ e STF. Aqui ele já passou aqui pelo crivo das instâncias inferiores, agora ele está no Supremo Tribunal Federal. Então o STF vai julgar a validade da multa por mera recusa do exame de bafômetro. Essa discussão aí surgiu, né, depois que a segunda turma recursal da Fazenda Pública do Juizado Especial Cível do Estado do Rio Grande do Sul anulou uma infração ao considerar que só é possível atuar o condutor que se recuse a realizar teste de bafômetro, caso ele apresente sinais externos de ingestão de álcool. É aquela questão que eu falei, o agente ele tem meios lá para lavrar o álcool, para provar e para comprovar ali que o condutor estava embriagado. Agora, como eu falei, tem pessoas que não querem realizar o exame de bafômetro. Nós não somos obrigados. Então, o que ele tem que fazer? Gerar outros meios de provas, né? Ou, por exemplo, tem gente que não quer ser conduzido ao hospital, tem gente que não quer fazer o exame técnico. Então, tem prova testemunhal, tem foto, tem vídeo, tem a questão dos meios lá que ele pode pedir para a pessoa colaborar. Então, o agente ele tem meios ali para fazer a multa ter validade. O que acontece é que muitos agentes aí entendem que recusou, já eles entendem que é uma multa punitiva, né? Então, se ele fala assim, se não fizer o teste, vai tomar multa do mesmo jeito. Então, o agente pode até lavrar multa, né? Mas é um ato imperfeito, porque muitas vezes eles lavram a multa, só que faltando ali os sinais, né? Os sinais externos. Então aqui tem para quem tiver curiosidade, né? O tema é o 1079
É possível consultar pelo site do Tribunal, site do Supremo Tribunal Federal, em questões de pauta de julgamento e temas. Lá, o número do processo que gerou esse daí é o 008786 de 95 de 2019. E o tema é o 1079. É um recurso extraordinário, né? A origem foi lá no Rio Grande do Sul e o ministro relator é o ministro Luiz Fux, ok? Então, em breve aí a gente vai ter a decisão, no meu entender, tem que ser anulado nessa questão da mera recusa, porque o agente ele pode, tem que ser validado o parágrafo 3º do artigo 277 lá, ok? Porque o agente pode produzir provas dos sinais, né, da embriaguez. O que ocorre? Se o STF julgar favorável pelo tema 1079, todas as multas por mera recusa têm que ser anuladas. Okay? Então, já é até uma outra vertente aí para o pessoal que trabalha na área ficar atento. Quando sair, todo o pessoal aí que teve multa por mera recusa deve entrar com ação e pedir a restituição do valor, ok? Porque a multa foi anulada, então se você pagou indevidamente, deve ser pedido aí a restituição. É claro que eles vão fazer a moderação, né, disso daí, mas eu creio que com certeza vai acontecer isso, ok? Vamos para a próxima. O parágrafo 3º do artigo 277 do CTB, ele dispõe, ele criou, né, a multa pela não submissão aos exames, né, mera recusa. No entanto, né, o parágrafo 2º já traz lá no seu bojo, né, que para a imposição da penalidade cometida de trânsito, é necessário que o condutor apresente alguns sinais. Aí, tem desse aqui, alguns sinais, grifa isso aqui, alguns sinais. Não é um sinal, ok? É alguns sinais que induzam a esta conclusão, de acordo com o princípio da reserva, né, legal, né, e da liberdade, por exemplo, e da presunção da inocência, da não autoincriminação, né. Esses princípios, eles são norteadores do direito. Quando a gente falou dos princípios anteriormente, eu falei dos principais que a gente utiliza para a defesa em recursos. Esses aqui são norteadores do direito, ok? São princípios penais que, por analogia, aplicam-se ao direito administrativo. Assim, quando houver a multa, né, o condutor que não apresentou ameaça à segurança ao trânsito, né, ele somente recusa realizar ao exame de bafômetro, ele se configura ali uma arbitrariedade, né, uma inconstitucionalidade, porque o cidadão está sendo punido por ele exercer um direito de defesa dele. Okay? O argumento aqui é a favor do artigo 65, né? O que os julgadores vão utilizar a favor da permanência do artigo 65A. Ok? Isso aqui é um entendimento aí da Procuradoria-Geral da República, né? E entre outros. O argumento pela constitucionalidade, né? Quem tem esse entendimento, é claro que é um curso, a gente não pode ser leviano aí só trazer nossa visão, né? A gente traz aqui uma visão do todo para quem for favorável e quem não for, ter os dois argumentos, né? Mas aqui a gente trabalha sempre pelo cidadão e pela efetividade ali do recurso, entendeu? Essa é pela técnica, né? Então o argumento a favor do artigo 65A é pela constitucionalidade do artigo 65A, que foi incluído lá em 2016, estabelece como infração autônoma a de trânsito a recusa do condutor de um veículo a ser submetido ao teste que permita certificar a influência de álcool. Eles entendem que pode ser configurada essa norma por a natureza dela ser somente administrativa, entende? Aquela questão da multa lá por não registrar o veículo, que é uma natureza também administrativa. Eles falam assim que não está ferindo as garantias constitucionais penais, né?
Por exemplo, a garantia penal, quando você se recusa a fazer o bafômetro, ele fala assim, não, é apenas uma multa administrativa. Então, ela não fere as garantias penais. Essa questão de não produzir prova é uma garantia penal mesmo, por exemplo, é uma garantia para o réu. O réu, ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo, né? Nem a confessar, né? Se ele quiser, ele pode ficar em silêncio, entre outros. Quando eles falam aqui que essa a multa de natureza administrativa e não atinge as garantias penais, nem mesmo a presunção da inocência, é o direito da não autoincriminação, que ele fala como é natureza administrativa, ela não fere as garantias penais, como a não autoincriminação, a presunção da inocência. Só que se o condutor estiver ali embriagado e ele souber que está embriagado e estiver ali acima do limite lá que a gente falou de 0,33 né, decigramas, ele vai, além de responder pela multa administrativa, ele vai responder pelo crime, tá ok? Então, como a natureza da multa ela não é somente administrativa, mas penal, ela pode virar um crime, a gente entende aí que com certeza aplica-se as normas do direito penal e das garantias constitucionais aí a favor da recusa, ok? Então é legal fazer a recusa. Essa multa foi uma multa aí, por exemplo, vale é válido, vamos fazer uma argumentação. A gente pode, por exemplo, a gente já tem vários, historicamente, vários exemplos aí de que não vale tudo para garantir um direito da maioria ou da minoria, né? Não vale tudo. Tem que haver limites, né? Essa questão, vou fazer até uma referência grave, foi a Segunda Guerra Mundial, que o, o ditador, né, o Hitler, ele entendeu que ele poderia sobrepujar uma outra nação, entendeu? E poderia tirar a vida deles, né? Tirar, né? É por isso que até surgiu aí as nossas garantias, né? Então, então não pode haver genocídio e tal, não pode tudo na busca ali pela, né, que eles estavam buscando, na busca da melhoria ali para os seus compatriotas ali, o pessoal que acreditava no nazismo lá. Então, a título de, por exemplo, da segurança no trânsito, né, fazendo só uma referência, a título de você defender uma ideia, você não pode pegar essa ideia e ultrapassar os limites legais, né? Por exemplo, ultrapassar o limite à vida, né? O limite da vida é indisponível, né? Ainda mais pessoas inocentes, né, que não nada fizeram, né, a não ser tentar melhorar de vida. Então, você pegar e tirar a vida dessas pessoas para melhorar de outras, isso aí é inadmissível, né? Aqui no artigo 65, você punir um condutor só porque ele recusa, a título de outros motoristas aí que cometem infração, quem comete infração tem que ser processado, punido, né? Mas quem não, não qualquer cidadão ser abordado e todo mundo lá ser punido, né? Então, o direito à garantia e a não produzir provas é maior do que essa questão dessa multa administrativa. Então, só para fazer uma conceituação aí para que haja entendimento do porquê nós defendemos aí a inconstitucionalidade do artigo 65A, tá? Mas quem entender que ela deve ser aplicada por ser natureza administrativa, esse é o argumento aí que é utilizado aí pela... A gente já sabe, né? Você já tem que saber contra quem você vai lidar lá. Então, vamos para a próxima fase. Aqui, o princípio da presunção da inocência e o direito à não autocriminação. Okay? O princípio da não autocriminação, inerente à ampla defesa e a presunção da inocência, assegura ao suposto autor de um crime, né, o direito de não produzir prova contra si mesmo. Tal princípio se aplica na utilização do bafômetro em blitz de trânsito, em que comumente o motorista se recusa ao uso do mesmo. Portanto, segundo esse princípio, caso o motorista alcoolizado atropele ou mate uma pessoa e se recuse a realizar o teste do bafômetro, essa recusa será legítima. Então, ele pode se recusar a produzir o teste, mas assim, se ele fizer isso, o condutor,
o agente, se for uma medida grave, o agente ele pode, com outros meios, né? Pô, se o cara atropelou e matou uma pessoa, é uma conduta muito grave. O agente ele tem que ir lá, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 277, produzir outras provas, ok? E com certeza a pessoa vai responder, né? A gente sabe. É claro que ele tem defesa, né? Ele pode se defender, como qualquer cidadão. Todo cidadão tem direito à defesa, ok? O princípio da hierarquia de normas, né, no artigo 5º, 58, ou 63, desculpa, da Constituição Federal, por possuir maior força normativa, deve prevalecer sobre o artigo 65A. Quando a gente viu aquela pirâmide lá que a gente falou, das normas, né, da valoração das normas, é que a Constituição está acima da lei infraconstitucional, né, das leis. Tá bom? Vamos lá. Então, quando você pegar uma multa por mera recusa, sempre analisar o AIT para ver se tem lá disposto um sinal, ou se tem mais de um sinal. Sempre estar atento a isso, sempre estar atento aos detalhes lá da auto de infração. E na argumentação usar a tese aí da não autoincriminação, ok? Um grande abraço, até a próxima aula.